Está começando mais um P3 Podcast. Eu sou o João Pedro, seu amigo dos podcasts, e esse daqui é o Thiago. Cara, esse daí é o Thiago, bicho. E a gente tá aqui para gravar mais um minicast, um pocketcast, um littlecast. A gente tá aqui nesse podcast muito especial nos nossos coraçõezinhos. E hoje a gente tá aqui para falar um assunto que pode ser polêmico, dependendo de onde for o assunto, mas eu creio que não vai ser tão polêmico assim. Mas nós estamos aqui para falar sobre adoração. E adoração é muito importante porque quando a gente pensa em adoração, a gente é levado ou viciado a pensar que é música, né? Mas não é só isso. Explica para eles, Thiago. A adoração é uma coisa bem... A gente acha que é muito complicada, né, a adoração. Mas a adoração é tudo aquilo que você faz pro Senhor. Tudo que você faz pro Senhor. Tudo que você gasta tempo, que agrada. Tudo que você gasta tempo para Ele, ler a Bíblia. Uma coisa que muitas pessoas podem achar que não é um tipo de adoração, mas sim alguma pessoa batendo na tua porta, pedindo um alimento. Você dá um alimento àquilo, você já está adorando a Deus. Tudo que você faz aquilo que nos olhos de Deus é agradável, você está adorando a Deus. Eu definiria adoração como um estilo de vida que aponta para a beleza de Cristo. Um estilo de vida que nós devíamos seguir, né? Que deveria ser o estilo de vida de todo cristão. Todo cristão, isso aí mesmo. E como eu falei, cara, é muito triste porque quando a gente fala de adoração, a gente já pensa logo numa igreja com as luzes apagadas, as pessoas com uma musiquinha assim, de fundo. Um holofote vindo assim, ó. Um holofote assim. A pessoa e as pessoas com as mãos levantadas. Mas não, cara, adoração envolve tudo. Eu tava vendo, prestando atenção nas igrejas, em geral. Eu estava vendo como a adoração ela tem sido um ponto fraco, eu diria assim. Porque nós chegamos na igreja e nós vemos aquilo que eu estava conversando contigo, né? Um irmão dá glória, aí o outro fala assim, nossa, ele deu um glória, então eu vou dar um glória mais alto que ele. Aí tu dá um glória mais alto que o irmão, aí o irmão vê que tu deu um glória mais alto que ele dá um glória mais alto que o irmão, e assim fica essa disputa de quem adora mais alto, que se minha adoração chega aos tronos de Deus ou não chega aos tronos de Deus, e nós esquecemos da nossa verdadeira adoração, que é um simples coração quebrantado para Deus. Esse versículo é muito, muito, muito forte, esse versículo, que fala que Deus, a gente meio que contextualiza, não tá escrito bem assim, mas que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado, né? E, cara, é muito estranho, porque Deus, a própria palavra chama ele de Senhor dos Exércitos, todo-poderoso. Mas fala, ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Eu lembrei isso aqui agora, quando eu tava falando sobre José aqui. E quando José, ele tá preso, e quando José é chamado para se estar na frente do rei, a Bíblia fala que José foi barbeado, José foi raspado sua cabeça, ele foi tomar banho. Por quê? Porque na frente do rei, do faraó, você não poderia apresentar-se de qualquer forma. Você tinha que ter um preparo. Você tinha que ali estar com as roupas mais limpas, você tinha que estar bem apresentável. Mas como nós se apresentamos perante o Senhor? Nós se apresentamos de qualquer forma, recebe a minha adoração aí, é isso aí, de qualquer forma pode ser. Como a gente estava falando aqui, nós necessitamos ser levados à adoração, como uma criança é ensinada a andar, nós temos essa necessidade, essa ânsia de ser levados à adoração. Como o pastor falou isso ficou marcado na minha memória, foi quando ele falou que um tempo atrás as pessoas entravam com a muleta ou com cadeira de rodas e elas, assim que só de entrar na igreja, elas já eram curadas. E hoje em dia, como ele falou, as pessoas entram precisando de uma cadeira de roda e a igreja doa a cadeira de roda de vez de orar pela cura daquela pessoa. Essa essência da adoração que nós perdemos. Tem aquela música, Me Perdoa pelo que eu fiz dela, porque a nossa adoração ela tem sido tão banalizada, tão assim, jogada ao vento, que nós achamos que a adoração é simplesmente isso aí. Você chegou no momento do louvor, eu louvo, adoro, aí sinta aquela presença maravilhosa de Deus, e quando o pastor, o pregador, o presbítero, seja qual denominação você for, pega para pregar,
a igreja fica um total silêncio e a adoração ela cessa. Isso tem falado muito no meu coração. E como eu tô envolvido nessa área, a gente tava até comentando aqui, e foi muito bom vocês terem me lembrado disso, que é o cara ali que ele tá ministrando adoração, o cara, uma moça, não sei. E aí ele se sente na obrigação, não culpo ele porque eu faço isso, mas ele se sente na obrigação de começar a falar alguma coisa, sei lá, para chamar a atenção das pessoas, para elas para tentar conduzir elas mesmas à adoração. Mas a realidade é que isso não era para ser necessário. Não precisava alguém começar a pregar no meio da música ou pregar no meio da adoração. Eu sei que a gente está falando que a adoração não é necessariamente música, mas é só um exemplo, né? Eu acho que quando é um caso específico, que você é guiado por Deus a você fazer aquilo, tudo bem. Agora, quando aquilo vira uma necessidade de você fazer isso para aquele povo que há muito tempo era conhecido como um povo barulhento, e agora tem até aquela música de aquele povo barulhento que não se vê nenhum irmão. E verdadeiramente essa música para mim tem feito tanto sentido, porque na hora do louvor a gente vê esse barulho, a gente vê o som de Deus descendo na terra, né, como o louvor fala, mas quando o louvor acaba, parece que Deus retorna ao trono e esquece dos teus filhos, porque a adoração... Os filhos esquecem dele. Porque a adoração acaba, E a gente esquece daquele grande versículo que eu estava conversando contigo, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E ali, o Senhor está presente naquele momento que você entra aqui para adorar a Ele. E eu creio que o cerne, o centro, tá em não chegar na igreja para adorar. Mas não, o culto ele deveria ser um resultado da nossa adoração semanal. Nós já deveríamos uma chegar adoração 24 adorando. horas, Você viver adorando. Por isso o culto não era para ser necessário eu estar lá cantando e começar a falar. Não, você já está adorando, mesmo antes de começar o louvor, mesmo antes de já começar era para a oração. Por exemplo, que eu tô falando, gente, eu não estou criticando quem faz isso, pelo contrário, tá falando com ele aqui para ele não se sentir mal, porque ele faz o trabalho dele com excelência. Porque errado estamos nós que estamos ali embaixo, eu me coloco nesse meio também, que estamos ali embaixo e necessitamos desse estender de mão, desse falar assim, ó, por aqui, é aqui que você tem que ir, é aqui que Deus está, olha, tá vendo? Ele está aqui, vem, isso. Nós somos literalmente crianças no leitinho. A gente quer tanto, pelo menos eu falo tanto em comer um alimento sólido, de se alimentar de alimento sólido, mas será que nós estamos preparados para esse alimento sólido? Porque a adoração, que é um ponto que abrange tudo. Se não tem adoração, você não ora. Se não tem adoração, você não louva. Se não tem adoração, você não faz nada. Porque a adoração é o que te une a Deus. É você adorá-lo 24 horas incessantemente. Isso tem me preocupado muito nas igrejas. Inclusive, me fez mudar um pouco a forma como eu entro. Porque a forma como eu entrava aqui e já dava glória, glória. Aí eu falava aleluia. E às vezes, o irmão que está dando glória não necessariamente está adorando a Deus. Mas necessariamente, às vezes, aquele irmãozinho que está atrás da pilastra, de cabeça baixa, chorando, está adorando mais a Deus do que você que está gritando e perdendo a voz dentro da igreja. Aí eu lembro daqueles versículos que o Senhor está falando para o seu povo, e é muito necessário porque se aplica a gente quando o Senhor está falando. Eu odeio as suas reuniões solenes, porque, na verdade, os seus sacrifícios, eles não são sacrifícios para me agradar. Eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Então o que está falando? Vocês até sacrificam, vocês até se reúnem, mas as suas reuniões são permeadas por pessoas que querem se aparecer, ou sei lá, vocês fazem só por costume, mas na verdade o que eu quero é misericórdia. O que ele quer? Eu quero um coração que já esteja sacrificado, né? Aí. Porque a gente está muito ligado, no caso o sacrifício ali era o sacrifício ali do animal e tal, mas o que eu quero é o coração que seja sacrificado. Aí Jesus ele veio e mudou essa vertente. Quando eu nunca vi, por exemplo, na Bíblia falando que os discípulos eles faziam sacrifício para o Senhor todos os dias. Não, eu vi falando que os discípulos eles passavam tempo com Jesus e eles adoravam ali. A própria palavra diz que, a própria palavra nos mostra, tem uma versão que fala que na última ceia, Jesus ele partiu o pão e cantou louvores com os discípulos. Aí isso daí me pega. Estou estudando um pouco sobre ali as bênçãos do Senhor no deserto, né? Quando o povo estava ali peregrinando no deserto.
E a Bíblia fala que o Senhor ele derramou o maná. E eu fui ler que o maná ele caía como um orvalho, e quando ele caía no chão ele se transformava no maná e depois ele meio que derretia, né? Quando eu olhei aquilo, eu falei pra Tyler, você tem noção que Deus ele transformava a matéria, ele mudava a matéria só para esse povo se alimentar? E esse povo, mesmo assim, não o adorava. Esse povo simplesmente só sabia se questionar ao Senhor. E assim eu vejo muita gente. Outro dia eu me peguei fazendo isso, eu ajoelhando, me questionando ao Senhor, sendo que às vezes a gente acha que as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas como uma aprovação dele sobre tudo aquilo que a gente faz. Se Deus está me abençoando é porque eu tô bem na fita com ele. Mas na verdade, mais na frente nesse texto, vai ver que todo o povo ficou no deserto e só a próxima geração pôde entrar na terra prometida. A segunda geração, próxima geração, conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Por falta dessa adoração, desse coração quebrantado que o nosso irmão João Pedro está falando. Que nós necessitamos hoje em dia ser levado a eu falo até que, cara, você acha até um pouco mais longe. Eu acho até que hoje em dia a adoração virou muito mais emoção do que adoração. A gente é levado muito por emoção, ali na emoção do louvor, porque, poxa, eu gosto desse louvor, começa a tocar aquele louvor e tu chora e coisa e tal, mas na hora da palavra, que a gente tem, o pastor até falou sobre isso, né? O que é mais importante? A palavra ou o louvor. Na verdade, eles estão assim, ó. Eles estão assim, tudo é para ele. O mais importante é a adoração no culto. Tudo é para ele, é para ele. E eu fico vendo isso e eu fico pensando, nós estamos muito perto da vinda do Senhor. E se a gente está tão perto da vinda do Senhor, parece que quanto mais perto a gente chega, mais o povo dorme. E isso tem me assustado. Muito. É um dos sinais, né? Que fala que logo perto da vinda do noivo, aí tá falando da parábola das 10 virgens, todas elas dormiram, né? Mas a diferença estava que nas prudentes, que tinham óleo reserva ali. E interessante é que a questão da adoração ela é individual, né? Ela é individual. Porque as prudentes não quiseram emprestar o óleo de reserva. Falaram, você que vai arrumar o teu, cara. Senão vai acabar para mim e para você. E a realidade é que nós precisamos nos preocupar com a nossa adoração. O que eu estou oferecendo para o Senhor? É triste, mas é verdade. Existem cultos que apenas um ou uma determinada pessoa conseguem mesmo adorar a Deus, enquanto outros não adoram, não só vão para o culto, mas vamos usar o ditado popular, a adoração dele não sobe. Só a adoração ou as pessoas eu vejo também as pessoas muito vindo para a igreja para tentar barganhar com o pai, né? Falar assim, eu te dou minha adoração e o Senhor me dá aquilo que eu estou pedindo. E se o Senhor não me der aquilo que eu estou pedindo, eu não te dou minha adoração. Aí a gente acha que o Senhor ele precisa disso para ser Deus. Eu estava até falando aqui na terça-feira que eu detestava aquela música que falava, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Eu falava, como é que a gente pode falar isso? Mesmo eu sabia que aquilo era verdade, mas na minha cabeça eu falava, se a gente falar isso, a gente vai falar que Deus não precisa de você. E realmente ele não precisa de você. Ele não precisa. E esse é algo mais específico do quão grande é o amor de Deus por ti. Porque ele não precisa de você. Mas no mesmo tempo que ele não precisa de você, ele ama quando você está aqui. Isso é pra gente ver o quanto Deus nos ama e quanto nós desprezamos o seu amor. Cara, é muito interessante. Porque eu tô até orando sobre isso. Que o meu desejo é fazer parte de uma igreja. Eu não falo só local, mas eu falo parte de uma igreja. Mas uma igreja que conhece realmente a Jesus, que conhece realmente a Deus. E o triste é que muitas pessoas vêm na igreja, estão há anos na igreja, mas ainda não conheceram a Deus. E eu não tô querendo me colocar num pedestal falando, eu conheço a Deus e vocês não. Não, cara. Às vezes eu tenho que me preocupar também se eu conheço realmente a Deus. Porque quando eu leio na palavra pessoas que conheceram a Deus, elas nunca mais foram as mesmas. Eu estava analisando quando Jesus ele chamou Mateus. Mateus ele estava lá colhendo impostos. Provavelmente ele ouviu meia dúzia de palavrão naquele dia, porque o publicano ele não era muito bem visto pelos seus
conterrâneos, pelos outros israelitas. Então ele era xingado, ele era martirizado, as pessoas não gostavam literalmente dele. Odiado, né? E aí Jesus chega, eu imagino, aí a imaginação na minha cabeça, chega, Jesus paga o imposto dele, e quando ele acaba de pagar o imposto dele, ele fala: Mateus, segue-me. E o Mateus, ele segue. E a palavra de Deus nos mostra, cara, que os caras que estiveram com Jesus, e não só com Jesus fisicamente, mas estiveram com Deus, eles nunca mais foram os mesmos. E eu creio que a adoração tá nisso, quando você conhece o Senhor, você expressa isso. A gente vê que quando... É interessante você falar isso, que a gente vê esses grandes nomes, né, que tem na Bíblia, Mateus, os 12 os discípulos, não vou falar os 12 porque a gente sabe que um deu uma vacilada aí no final, mas vamos botar os discípulos, a gente vê aí os patriarcas, a gente vê os sucessores dos patriarcas, a gente vê que esses grandes nomes, quando eles tiveram realmente um encontro com Deus, as suas vidas foram totalmente modificadas de uma forma que eles viraram praticamente reconhecíveis. E Pedro é uma delas. Pedro era depois que ele realmente, porque nos 3 anos que ele andou com Jesus, ele ainda realmente parecia que ele ainda não conhecia totalmente Jesus, mas quando ele teve realmente aquele encontro com Deus, a sua vida foi totalmente tão transformada que o seu eu, aquele cara que Pedro era, foi totalmente modificado, tanto ele quanto o Paulo. A gente vê essas pessoas que eram de uma forma e a mudança é tão brusca que tu fica assim, caraca, é a mesma pessoa? Uhum. É impressionante, cara. É a adoração, a gente tava falando que a gente sem querer, né, a gente entrou nos tópicos que o pastor deu pra esse ano, né? Que são? Palavra, adoração, oração e ação. Não vou nem fingir que a cola tá ali em cima. A gente falou já sobre a palavra, né? Eu aí estava falando sobre a adoração. Assim, espero que você tenha assistido esse podcast. Foi algo espontâneo, assim, a gente percebeu bem depois. Na verdade, foi a produção que percebeu, né? Parece que ela é paga. A verdade né? O salário tá atrasado, então. A gente fez o mexendo do livro dela, pô. Ela foi paga. Mas eu creio que é isso. Igual, eu sempre vou falar nesses podcasts pequenos. Isso daí dá muito pano pra manga. Dá pra gente ficar aqui muito tempo. Só falando, até ideias, né? Pra se a gente, quem sabe, voltar aqui, trouxer alguém que tá mais nesse ligado, mais do que eu, mais que o Thiago, ligado com essa questão de adoração, quem sabe, uma ideia de vídeo. Eu tenho até alguém em mente, falaremos depois em off. Amém. E tem alguma coisa pra falar? Uma palavra final pra gente terminar? Que eu quero falar, que eu quero deixar, que se você que tá me assistindo, se esforce pra conhecer Jesus, vale a pena no final. É isso, galera. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilha e copia o link aí, posta lá no stories, no status, marca seus amigos, sua tia, aquela tia que fica mandando todo dia boa noite pra você, manda aqui, ó, olha só, tem um bagulho pra você gastar melhor teu tempo, aí manda esse link pra ela, entendeu? Faz isso aí, nos ajude a ajudar pessoas. A gente recebeu uma notícia aqui, como eu falei no podcast passado, que alegrou muito meu coração e creio que alegrou mais ainda o coração do Pai, né? Porque a sua palavra está sendo propagada para pessoas. E se essa palavra tocou no teu coração, você pode entrar em contato com a gente. E é isso aí, né? É isso aí. E valeu. Né, bicho?